Exclusiva, a história impressionante do pastor evangélico que morreu ao ser picado por uma serpente em um culto. Ele era seguidor de uma tradição controversa. Pastores que oram e dançam com serpentes. Cobras venenosas. Religiosos que chegam a beber veneno. E a história de um pregador evangélico que morreu após ser picado por uma cascavel. Por que a família não fala do assunto? Onde está o fundamento desta crença? Os seguidores acreditam que é na Bíblia. E os especialistas, o que dizem? Pegar textos isolados das Escrituras é o que eu estou chamando de uso abusivo da fé. Conheça agora os bastidores de um ritual perigoso. Estamos no interior dos Estados Unidos, no estado da Virgínia Ocidental. A cidade de Matoka tem pouco mais de 300 habitantes. Mesmo num lugar tão pequeno, a notícia foi uma surpresa. Os moradores com quem conversamos não tinham ideia de que ali, tão perto, um pastor usava cobras venenosas nos cultos evangélicos. O pastor da cidade se chamava Matt Wolford. Veja como eram as orações comandadas por ele. Os fiéis tocam instrumentos, cantam e dançam ao som da música. O pastor dança com a serpente. Passa o animal no rosto. Parece estar em transe e não liga para o perigo. E o mais impressionante, o pai do pastor Wolford morreu ao ser picado por uma serpente também durante um culto evangélico. 30 anos depois, o filho teve o mesmo destino. Era um domingo, véspera de feriado aqui nos Estados Unidos. Mac Wolford tinha completado 44 anos no dia anterior e, para celebrar, veio até um parque com a família, amigos e fiéis para fazer um culto especial. Ele trouxe Shiba, uma cobra cascavel que já tinha há alguns anos e, como de costume, pregou com a serpente. Até que resolveu colocar o animal no chão e se sentou ao lado dele. Foi aí que a cobra deu o bote e picou o pastor na altura da coxa. Ele se recusou a ir ao hospital. Ao invés de ser socorrido, foi levado para a casa da sogra, onde os fiéis e até a mãe dele ficaram rezando por sua recuperação. A jornalista Lauren Pond estava presente e fotografou os últimos momentos do pastor. As imagens estão na internet. O relato dela foi destaque em um dos jornais mais importantes do mundo, o Washington Post. Um texto em que ela conta como viu um pastor que segurava serpentes morrer pela própria fé. A primeira das fotos de Lauren mostra o pastor Wolford com uma cascavel na mão. Não está claro se ele já tinha sido mordido. A senhora que aparece atrás é a mãe do religioso. Depois da picada, o pastor passa mal. 2 amigos o seguram. Logo após, Wolford é carregado. Aqui ele aparece na casa da sogra, já sem camisa e agonizando. Os companheiros oram. A última imagem mostra a mãe do pastor acariciando o pé dele. Ela lamenta porque já sabe que vai perder o filho. Wolford morreu 9 horas depois de picado e apenas no fim da agonia pediu para ser levado a um hospital. A jornalista diz também que o pastor teria tomado veneno no mesmo dia em que foi picado. Bebeu estricnina, uma substância capaz de matar por asfixia. Wolford já havia sido picado por cobras outras 3 vezes e sempre recusou atendimento médico. Por isso, ele não pediu socorro e preferiu orar para se salvar. Estamos na casa da sogra,
o lugar onde o pastor agonizou. É uma região pobre, cheia de trailers. Eu bato na porta. Ela se abre. A sogra do pastor se chama Pearl. E logo diz que não quer conversa. Eu insisto e ela bate a porta. Wolford morreu há 2 semanas. Os vizinhos me contam o que viram naquele dia. Michael se lembra de muitos carros na rua e pelo menos 20 pessoas na casa. Ele viu caixas pretas e tem certeza de que as cobras estavam dentro. Este outro vizinho diz que as pessoas tocavam instrumentos. Ele viu um homem deitado no chão, tremendo. Era o pastor Wolford. O vizinho perguntou às pessoas o que estava acontecendo. Elas disseram ser um ataque cardíaco. Depois, o expulsaram de lá. O pastor só foi trazido aqui para o hospital quase 9 horas depois de ter sido picado. E aí, já era tarde demais. Nós tentamos conversar com os médicos que o atenderam, mas eles se negaram a falar, alegando a privacidade do paciente. Na funerária, onde o corpo foi preparado para o velório, a resposta é a mesma. A família pediu para o dono não gravar entrevista. Mas de onde o pastor Wolford tirava o fundamento da própria fé? A resposta está em 2 versículos da Bíblia, no Evangelho de Marcos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Pastores evangélicos que oram e dançam com serpentes são comuns no interior dos Estados Unidos. Um pesquisador que escreveu um livro sobre a tradição conta 93 mortes de religiosos picados por cobras. Os acidentes fatais fizeram o uso de cobras em rituais religiosos ser proibido em todos os estados americanos, menos na Virgínia Ocidental, onde o pastor Wolford morava. O reverendo de uma igreja local não questiona a fé do pastor, mas ressalta que não se deve levar a Bíblia ao pé da letra. Diz que o texto sagrado não é apenas um trecho, é o livro inteiro. Não é difícil encontrar cenas em que líderes religiosos e fiéis dançam com as cobras. Nessa igreja, o pastor dança e chacoalha várias serpentes ao mesmo tempo. Ele não se intimida. Outros homens observam. Agora ele coloca o animal perto do rosto. Este homem, em outra pequena igreja evangélica, pega a serpente e imediatamente passa a dançar e pular com ela nas mãos. A mulher se debate no chão e treme. Enquanto isso, o pastor mostra a serpente para ela. O pastor então olha para a câmera e pergunta: "Você tem fé em Deus?" A ingestão de veneno também é comum. Neste outro vídeo, todos dançam e cantam. Alguns entram em transe. A música é sempre alta e intensa. E acompanha cada passo do ritual. Agora olha o pastor. Ele se prepara para beber algo tóxico. Todos vibram. Ao segurar serpentes, os pastores e fiéis dessas igrejas desafiam alguns dos animais mais perigosos do mundo. Pois é, pessoal, acabamos de assistir esse vídeo aqui agora, falando sobre... porque assim, na verdade,
onde há ser humano, no mundo inteiro, né? Pessoas vivem diversos problemas, situações adversas, são mães com filhos nos vícios, são casamentos destruídos, pessoas com desejo de suicídio, são pessoas com doenças terminais, são muitos problemas na vida, tá? Pessoas com depressão, pessoas com, enfim, vários tipos de situações. E não estou falando só aqui da questão que nós estamos vendo aqui, de pastor, de igreja evangélica, mas se tratando de religião em geral. Existem pessoas que levam as coisas a sério, mas existem líderes religiosos que eles, a maioria, eu digo para você, a maioria, eles levam pessoas ao engano. E você aí que está me acompanhando neste canal, eu venho trazendo, esclarecendo algumas coisas com relação, você que segue uma religião, você que é um evangélico, você que é um católico, enfim. Tenha muito cuidado. Jesus disse que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí dentro, entre muitas religiões, existe aquelas coisas de alguém conversar com os mortos, enfim, não estou aqui duvidando da fé de ninguém, mas assim, eu procuro seguir o que está escrito na palavra de Deus, porque é o melhor caminho, a melhor direção você seguir, porque às vezes você ouve do homem, às vezes você tem uma direção, doutrinas institucionais, e aí você vai seguindo aquilo ali, e você não sabe, se você não procurar averiguar a realidade das coisas, os fatos, você não buscar conhecimento. E sabemos que não só no Brasil, você está vendo nos Estados Unidos, em vários lugares, onde pessoas não querem buscar o entendimento, o conhecimento, elas facilmente serão enganadas por questões religiosas que para nada salva a alma de ninguém, a não ser o entendimento da palavra de Deus. Então, são muitas coisas, muitos fanatismos religiosos, que esse aí que nós acabamos de assistir agora é um fanatismo religioso, tá? É um fanatismo religioso, é algo que é contrário ao que diz a palavra, não está escrito isso. A Bíblia existe textos isolados, onde às vezes o pregador ele não está preparado para aquilo, não estuda a Bíblia, não lê. E aí muitos ficam atrás já de mistério, aí cai lá, roda para lá, é o Espírito Santo, aí bate a cabeça para lá, aí um dança que nem Michael Jackson. Enfim, muitas baboseiras que você vê aí no meio religioso. Então, nós precisamos ser centrados com as coisas. E aí existe também muitas falsas promessas que aparecem, já tem aparecido nas últimas décadas. Há muitas pessoas prometendo coisas onde Deus não falou. Deus falou comigo, ó, Deus está dizendo isso, Deus está revelando aquilo, enfim, tá? Mais uma vez, lembrando aqui, eu não estou aqui contestando religião nem fé de ninguém, mas aqui eu estou trazendo um alerta com a questão dos enganos. A Bíblia diz que nem os anjos e nem o filho saberão a volta, nem os anjos e nem o filho saberão a volta do Filho do Homem. Mas quantos áudios existem por aí? Deus falou comigo, eu tive uma revelação, eu tive um sonho, que Jesus vai voltar a tal tempo. Aí tá pessoas, um pastor uma vez reuniu pessoas de um lugar, e passaram a noite toda, pessoas passaram mal, enfim, ficaram sem comer, acreditando naquilo que o homem falou, que Jesus ia voltar naquele tempo, e ali, na verdade, isso não aconteceu. Então, nós precisamos estar atentos. E dentro de algumas igrejas, não estou generalizando, tem pessoas que ela faz um trabalho sério, porque eu vejo assim, ó, com a experiência que eu tenho com relação ao evangelho, o evangelho foi feito para acrescentar valores na vida de pessoas, para ajudar pessoas com direção, com ensinamento, que tudo que você quer aprender, que você quer saber sobre casamento, sobre libertação, tudo, equilíbrio emocional, a Bíblia ensina tudo. Então, mas muitos, eles estão levando pessoas, líderes eclesiásticos, ao engano. Tem deles que levam a coisa séria, prega a palavra com seriedade, faz a obra de Deus, arregaça as mangas, vai para as ruas, vai atrás de alguém que está nos vícios, não somente dá alimento, porque o alimento vai acabar, mas leva ali uma palavra, de repente tem alguém se convertendo, como eu um dia fui das ruas, e há anos Jesus me libertou, ajuda no evangelho. Só que o que eu sou contrário
O que eu detesto nessa minha caminhada, nessa experiência que eu tenho, são os enganos teológicos, os enganos religiosos e muitos líderes enganando pessoas para adquirir multidão na igreja de pessoas através do engano e adquirir também a questão do fator financeiro, viver vida de luxo, enfim. Então, há muitas pessoas sendo levadas ao engano, ela achando que sabe alguma coisa, mas na verdade está dentro de um lugar religioso, mas que não está servindo para ela de nada, ajudando de nada. Existem muitas situações, por exemplo, dentro da igreja, onde eu vivi, fui forjado no evangelho, então eu estou falando do que eu conheço. Existem muitas coisas, sistemas, existem situações em que o pregador, o líder, o que quer que seja, um pastor, ele não está preocupado com a alma da pessoa. Então ele cria um militarismo religioso, né? Ele se torna ali militante religioso. Ali destrói família, ali destrói esse tipo de situação de ensino, de direção, destrói família, destrói casamento, destrói vida de filho. Por exemplo, não há um ensinamento de como ganhar uma alma dentro da casa. Por exemplo, você tem um familiar, você é cristão, tem um familiar que ele tem uma religião. O que é que se ensina na maioria dos púlpitos nas igrejas evangélicas? Que a gente tem que pressionar, a gente tem que falar que a pessoa está com o diabo, a gente tem que bater na religião da pessoa, se a pessoa tem vício a gente tem que estar batendo. Isso, ao invés de você atrair a pessoa para perto de você, para aprender a palavra, para se libertar, você vai expulsar as pessoas. Então, às vezes a pessoa está dentro de um lugar religioso, achando que sabe as coisas, mas não tem direção, não tem ensinamento. Ensinam fanatismo, cair pelo poder, tem que rodar, Deus falou comigo. São coisas que, na verdade, existem dons espirituais, sim, mas na verdade está existindo mais enganos do que tudo, infelizmente. Isso corta o coração. Como eu estava falando para um irmão esses dias, que quando eu cheguei dentro da igreja, a minha alma precisava de ajuda, tá? Pela situação que eu vivia, à beira de um suicídio. Então, eu passo a entender, nessa minha caminhada, que o Evangelho é para acrescentar valores na vida de pessoas e salvar a alma. Como Jesus disse, que ele não veio para julgar, ele veio para salvar os que estão perdidos. E às vezes o fanatismo religioso, como eu já fui no começo, fui muito fanático. Isso é chato para as pessoas ao seu redor. Você julga as pessoas, só você que é santo e todo mundo está endemoniado. São os tipos de fanatismo que destroem, ao invés de ganhar alma, ao invés de ajudar, a pessoa acaba atrapalhando o evangelho. Por exemplo, casamentos, há pessoas que são ensinadas, se seu marido é ímpio, então você tem que largar ele para se batizar. Nada disso. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 7, tá? Que o homem, a mulher que tem um marido ímpio, que não se separe, mas se case. O homem que tem uma mulher ímpia, que não se separe, mas busque a dar certas coisas e se case. Caso haja um exagero, um excesso, que se separe, tá? Que ainda não é casado. Por quê? Porque Deus não criou ninguém para sofrimento, para escravidão do outro. Somente por isso. Mas se ensina totalmente errado. A pessoa, por exemplo, não vou não, porque eu tenho que dar atenção para o meu marido, não vou na igreja. E muitos dele, com interesse de ter aquela pessoa ali o tempo todo, e em outras coisas que eu não vou citar aqui, eles falam, quem é mais importante para você, Deus ou seu marido? Eu não vou hoje porque um familiar meu chegou, vou dar uma atenção. E aí, eu já fiz isso também, no tempo de que eu era fanático. Eu já errei muito nisso aí. Mas quem é mais importante? O seu filho, a sua família ou Deus? Na verdade, Deus é mais importante para a vida de qualquer pessoa. Só que, não é, por exemplo, ele está se tratando porque a pessoa não foi na igreja. Então não está falando de Deus. Ele está querendo colocar, na verdade, se a pessoa passa a entender, quem é mais importante para você, sua família ou a igreja? Entendeu? A pessoa ela não casou com a igreja, ela casou com seu marido. O homem casou com a sua esposa. Então existe muitos ensinamentos errados. Por exemplo, vai orar. Não sei o quê. Tem muitas mulheres que estão na igreja e elas destroem o relacionamento, que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola com a própria mão a derriba. A tola é a que não busca conhecimento. Uma mulher tem um poder de levantar o homem, como eu sempre falo, e ela tem um poder também de jogar para baixo se ela não tiver sabedoria. E muitas das vezes ela não é ensinada. As pessoas erram porque não têm conhecimento.
As pessoas erram porque chegam num lugar para aprender, para ser ajudado, e ela não é ajudada em nada. Essa é a realidade. Então aqui só alertando por causa de fanatismo religioso, essas coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 7, a Bíblia fala sobre resposta. No versículo 4, diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Aqui no versículo 5 diz: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E aí, às vezes, o ensinamento que a pessoa tem é o inverso. A vigilância no relacionamento, a vida 2 não é fácil. E por falta de entendimento que muitos casais estão se degladiando, se separando com facilidade. Ah, a pessoa é de oração, tá? É de oração, mas ela não tem vigilância. É um combo, é um conjunto de tudo. Não é somente uma coisa. Não é somente a vigilância, é vigilância e oração. Oração é vigilância, cada um exerceu o seu papel ali dentro do relacionamento. Mas muitas das vezes, é como eu falei aqui no começo, a pessoa, ela tem um problema, muitas pessoas têm problema, têm luta, todos nós temos dificuldades na vida, temos luta. E, às vezes, a pessoa, no desespero, ela vai para um lugar onde se trata de ser lugar religioso, seja qual for, no intuito de ser ajudado, e a pessoa acredita em qualquer coisa. Esse é o problema. Eu não estou aqui batendo em religião de ninguém, porque isso aí é falta de sabedoria. Eu não estou aqui desfazendo de religião, da fé de ninguém, porque isso é falta de sabedoria. Eu estou aqui tratando de um assunto que é muito sério. Que se você tem um papel de líder religioso, a pessoa que tem o papel de líder religioso, ele tem uma grande responsabilidade, como diz no livro de Coríntios, capítulo 3, tá? Onde Paulo, aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, onde Paulo fala sobre a responsabilidade dos que ensinam. Que a palavra de Deus foi feita para edificar a pessoa. Mas aí, às vezes, também é ensinado uma certa idolatria. Ah, porque eu sou cristão, eu tenho que bater nas pessoas que são religiosas. Nada disso. Isso aí é fazer acepção de pessoas. Ah, você tem uma religião lá, você vai bater em quem é cristão e quem serve lá o espiritismo. Nada disso. A gente tem que cuidar da nossa própria vida. Jesus ensinou a amar toda criatura. Quando o discípulo de Jesus chegou para ele e falou que tinha alguém lá expulsando o demônio, ah, só quem pode fazer somos nós. Jesus falou, não. Quem fala bem de mim não vai sair depois falando mal de mim. Deixa o rapaz. Então, Jesus, a palavra de Deus é feita para agregar toda a criatura. E aí, o que pega essa questão aí? A dissensão. Ah, eu sou de religião tal, aí eu vou bater no outro. Ah, eu sirvo tal religião, aí eu vou criticar o outro. Tá tudo errado. Então, a palavra de Deus foi feita para acrescentar valores na vida de ser humano. Não devemos fazer acepção de pessoas. Não devemos julgar as pessoas. E na hora que... E quem tem um líder, quem tem um papel de líder espiritual, ele precisa ter responsabilidade. Infelizmente, o que nós acompanhamos nos dias de hoje são muitas coisas erradas, que não é da minha conta, tá? Mas aqui nesse canal eu estou alertando que nós devemos, na nossa vida, buscar entendimento. Se você não buscar conhecimento para tudo na vida, para relacionamento, para o seu trabalho, tudo você tem que ter entendimento. Para a sua vida espiritual, você precisa ter entendimento. Para lidar com pessoas, você precisa ter entendimento. Se você não sabe gerir pessoas, você não pode abrir um negócio. Se você não sabe gerir pessoas, você não pode orientar ninguém. Se você não sabe gerir pessoas, você não pode ter um relacionamento. Se você não sabe gerir pessoas, você não vai saber orientar seu filho. Então, na vida, a gente precisa ter conhecimento, ter paciência, saber lidar com as diferenças. Ó, fulano lá, ele tem uma religião, eu tenho a minha. Qual o problema? Entendeu? Só que a falta de conhecimento é que leva as pessoas à ignorância. E muitas pessoas estão se dando mal por falta de conhecimento, como diz em Oséias capítulo 4, o meu povo erra porque lhe falta o entendimento. Bom, aqui fica mais um react no nosso canal. E você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho de todas as notificações e até o próximo vídeo, o próximo react. Deus abençoe a todos.